Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Ontem tivemos mais uma derrota do projeto criminoso de poder petista. É um projeto político de dominação do Brasil e, durante décadas, esse era o intuito. Começou a ser construído primeiro nas prefeituras, passou por Santo André, que teve um papel fundamental, onde foi assassinado o prefeito Celso Daniel, assassinato até hoje não esclarecido, e onde havia uma central de corrupção com a participação do Gilberto Carvalho, José Dirceu, que recebia o dinheiro, com todo mundo que sabe, e dinheiro que havia uma pressão muito grande contra os proprietários das empresas de ônibus e tal. E em outras prefeituras que o PT também dominava, eles montaram primeiro um esquema de corrupção nos sindicatos. É bom lembrar o assassinato em Santo André do presidente do sindicato dos motoristas, isso na década de 80. Veja que ao falar de PT e assassinato, as coisas acabam rimando tal. Então era dinheiro que vinha no movimento sindical, das prefeituras que dominavam. A partir de 1º de janeiro de 2003, quando eles tomam o aparelho de Estado, como nunca na história do Brasil, não era um partido no governo, era um partido que tomou a estrutura de Estado, é algo absolutamente diferente. Usou de tudo, dos ministérios, das empresas estatais, dos bancos, das agências de regulação, dos fundos de pensão, né, para controlar a sociedade, lembrando uma expressão do Lucian Febvre num trabalho sobre Rabelais, um clássico, e o problema da descrença no século XVI, no primeiro capítulo ele dizia lá como que a igreja apresava o mundo tal. Então o PT apresava a sociedade, controlava toda a sociedade através do Estado e dos seus braços tal. E esse projeto criminoso de poder petista passou pelo primeiro governo Lula com muito êxito, pelo segundo governo, êxito no sentido de assaltar a coisa pública tal, pelo segundo governo Lula, conseguiu, por incrível que pareça, eleger Dilma em 2010 e reelegê-la, por incrível que pareça, em 2014 e tal. E nesse processo acabou encontrando um grande obstáculo. O primeiro grande obstáculo foram as ruas, foi a sociedade civil organizada, algo raro no Brasil, num país em que o Estado é muito forte e a sociedade é muito desorganizada. Então os movimentos vários contra o impeachment levaram milhões às ruas do Brasil e pressionaram o Congresso Nacional para que abrisse um processo de crime de responsabilidade que levou a retirada da presidência da República da criminosa Dilma Rousseff, que não era um pau mandado, para usar uma expressão mais popular, de Luiz Inácio Lula da Silva tal. Aí foi uma derrota histórica. E por outro lado, outra derrota em outro campo, aí já não no campo político, congressual, que é a Operação Lava Jato. Quando ela começou, e nós estamos falando de cerca de 3 anos, pouco mais de 3 anos, ela atingiu o coração do projeto petista, que era um projeto corrupto, marcado pelo assalto à estrutura de Estado, de uma forma, volto a dizer, nunca vista. E todos os seus dirigentes são corruptos, todos, sem exceção. E o caso do Lula, que começou a aparecer as primeiras vezes, primeiro foi do Petrolão, do Mensalão, vocês se recordam da CPMI dos Correios, a mais importante da história do parlamento brasileiro, em 2005, que aprovou um relatório em abril de 2006, publicado inclusive, que é fonte indispensável para os pesquisadores de começarem a ter as noções de como era essa tomada do aparelho de Estado, porque tem muitas informações. E por outro lado, depois o inquérito 2245 foi recebido como ação penal 2 anos depois, em 2007, o julgamento do Mensalão começou em 2012, terminou em 2014, eram originalmente 40 réus, foram 25 sentenciados, apenas muito leves. Porém, muito mais importante, porque não se sabia a época do que o Mensalão, era o Petrolão, que corria de forma paralela e muito mais amplo e muito mais profundo do que se imaginava tal. E nós ficamos conhecendo mais recentemente outras formas de assalto ao aparelho de Estado. Portanto, a condenação do Lula, ela faz parte desse conjunto de ação da justiça e da sociedade civil de derrotar político-juridicamente o projeto criminoso de poder petista. A primeira condenação do Lula, a primeira de várias, ela é fundamental. Hoje nós podemos dizer que o PT não tem a mínima importância política. Vide a eleição de 2016, a derrota nas eleições municipais. Como não tem em 2018, não tem. Quem constrói o PT como adversário é falácia. Quem constrói Lula como adversário, outra falácia. Não representa politicamente nada. Vide, volto a dizer, a recente derrota que temos de 9 meses atrás nas eleições municipais. Fragorosa. O caso de São Paulo em especial. Portanto, a condenação de Lula é só mais uma pá de cal na morte política do PT e do seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva.